Olá, queridos, bem-vindos então a mais uma aula do nosso maravilhoso mundo do direito penal e hoje trataremos sobre os menores de 18 anos, certo? Eles também são considerados inimputáveis conforme dispõe o artigo 27 do Código Penal. Então vamos lá? Então o que o artigo 27 fala? Fala que quando o agente, no momento da ação ou omissão, era menor de 18 anos. A gente percebe que não admite prova em contrário. O que é isso, Dani? Não importa dizer se o agente sabia ou não sabia o que estava fazendo. A hora que eu falei da inimputabilidade, lembra que eu falei que a regra é eu olhar se o agente sabia ou não sabia, né, pelo critério biopsicológico? Então, mas eu disse que tinha uma exceção e que o artigo 27 era essa exceção. Por quê? Porque aqui a presunção é absoluta. Eu não preciso saber se o agente sabia ou não sabia o que estava fazendo. Para mim, importa saber se ele é maior ou menor de 18 anos. Se ele é maior de 18 anos, ele é imputável. Eu posso imputar a ele, né, não sendo possuidor de doença mental, né, que caiba o artigo 26, então eu posso dizer o quê? Que ele é imputável. Se ele é menor de 18, eu vou dizer que ele é considerado inimputável. Eu sei, pessoal, que isso é muito, assim, filosófico, vamos dizer. Por quê? Porque não é assim. Até os 17 anos, 11 meses e 29 dias, o agente não sabia o que estava fazendo. E na hora que ele completou, no dia que ele completou 18 anos, ele saiu do não entender e passou a entender. A gente sabe que não acontece desse jeito. Mas o Código Penal, ele adotou o critério biológico. Então, por conta disso, eu preciso entender que basta que o agente seja menor de 18 anos, ele será considerado inimputável, certo? Um outro detalhe importante, vale lembrar, aquilo que nós estudamos lá no comecinho do Código Penal, previsto lá no artigo 4º, que fala sobre o tempo do crime, certo? Por que é importante? Porque a inimputabilidade, ela é determinada no tempo, de acordo com o tempo do crime. O que fala o artigo 4º? Que eu defino o tempo do crime, que é o momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o tempo do resultado, certo? Então, esse é o tempo do crime. Então, se o agente cometeu um crime quando ele tinha 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele é considerado o quê? Inimputável, certo? Não importa se ele já tinha vontade, se dali poucas horas ele iria fazer 18 anos. Se ele cometeu e ele ainda tinha ele era considerado menor de 18 anos, ele é considerado, certo? Conforme fala o artigo 27, inimputável. Um outro detalhe importante que merece ser falado aqui é sobre a maioridade penal e a maioridade civil, certo? Com o advento do Código Civil de 2002, houve a redução, então, da maioridade civil, porque antes ela era 21 anos e ela passou, então, agora a ser, com o advento do Código Civil de 2002, de 18 anos. Certo? Só que tal mudança não teve o questionamento que ocorre com a possível redução, né, da maioridade penal. Por que isso acontece? Simples, porque a maioridade civil não é matéria constitucional, certo? Eu não tenho previsão constitucional que fala sobre a idade, que determinava sobre a maioridade civil, diferente do que ocorre com a maioridade penal. Por quê? Porque o artigo 228 da Constituição Federal fala sobre a maioridade penal, fala que são considerados maiores apenas aqueles que têm 18 anos. Então, o que acontece? Para que haja uma mudança da maioridade penal, eu preciso ter o quê? Uma emenda constitucional. E aí a gente já fez, né, entra todo aquele debate que se o artigo 228 é cláusula pétrea ou não. E aí nós temos aí várias outras coisas que devem ser levadas, né, em consideração sobre o tema de maioridade penal, que pode ser estudado, né, mais para frente em termos de artigo, que é um tema muito interessante, em termos de debate, certo? Outra coisa também importante a dizer é em questão da maioridade da maioridade penal e da maioridade civil, os reflexos que elas tiveram. Como assim, Dani, um reflexo? É porque, mesmo com a mudança da maioridade civil, os artigos que o Código Penal traz expressamente a menção menores de 21 anos, fazendo alusão até então o Código Civil anterior, eles não foram atingidos pela reforma civil. Isso a gente olha no artigo 65, parágrafo 1º, inciso 1º, primeira parte, certo? E no artigo 115, primeira parte.
O artigo 65 é uma atenuante genérica. Então, se o agente é menor de 21 anos e comete um crime, quando ainda é menor de 21, ele tem a seu favor a atenuante genérica do artigo 65, inciso 1º. Se o agente comete o crime, aí no lapso da contagem prescricional, que é uma matéria bem densa, também super mas é gostosa, diga-se de passagem, o que acontece com o prazo prescricional? Ele reduz pela metade, certo? Então, se o agente era no momento, né, no momento do fato, ele era menor de 21 anos, então ele tem a seu favor uma atenuante genérica, quando eu estou dosando a pena dele, ou se eu estou analisando a prescrição, reduz o prazo prescricional pela metade. Então, o que a gente nota que, embora tenha existido essa mudança da maioridade civil com o advento do Código Civil de 2002, ela não surtiu os seus efeitos no Código Penal. Então, o Código Penal ele não foi atingido pela reforma civil. É isso daí, pessoal. E aí terminamos então sobre os menores a inimputabilidade pelos menores de 18 anos. Não tem muito o que se falar, mesmo porque não é um tema assim. Ele é um tema bem discutido quando a gente fala da redução, né, da maioridade penal, mas em termos de estudo, ela é como nós falamos, a presunção ela é absoluta, menor de 20, menor de 18, então é considerado inimputável. Não tem mais o que se analisar, é ECA e pronto, final. Certo? Então é isso que eu queria deixar para vocês sobre o menor, né, de 18 anos. E até a próxima aula do nosso maravilhoso mundo, então, do direito penal. Beijos!